Cada vez mais a festa de São Sebastião ultrapassa as comemorações de 20 de janeiro, dia do santo padroeiro da arquidiocese, da cidade e do estado do Rio. Inspirado no ano missionário vivenciado pela Igreja do Rio neste ano de 2020, o tema central desta 11ª edição da trezena é São Sebastião Ardoroso Missionário. E com o objetivo de que você, amigo ouvinte da Rádio Catedral FM, participe desse momento de fé, devoção e unidade, conhecendo um pouco mais sobre a história da cidade do Rio e a sua relação com a igreja e seu padroeiro, é que nós recebemos no programa de hoje o professor e historiador Milton Teixeira. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. Boa tarde, querido amigo ouvinte da Rádio Catedral FM, um feliz e santo ano novo para você. Estamos no ar com o nosso primeiro Igreja em Ação deste ano, um programa especial antecipando um pouquinho para você a trezena de São Sebastião. Daqui a pouquinho a Arquidiocese já inicia a sua peregrinação pela cidade maravilhosa. Nosso arcebispo cardeal Orani João Tempesta peregrina juntamente com a sua comitiva, levando a imagem do santo padroeiro a diversos espaços da cidade do Rio de Janeiro, paróquias, capelas, comunidades, hospitais, centros culturais e empresas, enfim, todos aqueles que desejam acolher a imagem peregrina de São Sebastião. E para fazer o programa aqui comigo hoje, a gente tem a honra de receber, não é? Ele que vem nos brindar com esse bate-papo sobre a temática do Rio de Janeiro, a fundação, um pouco da história da nossa cidade, também sobre São Sebastião, o professor, historiador, guia turístico e radialista Milton Teixeira. Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco na Rádio Catedral. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, queria já que a gente começasse essa nossa conversa um pouquinho com os nossos ouvintes, o senhor falando um pouquinho sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. O que o senhor teria a nos contar sobre curiosidades da fundação do Rio de Janeiro e também essa relação da igreja com a fundação? Bom, o Rio de Janeiro nasceu no meio de uma guerra e quase acabou ali. A Baía da Guanabara, na verdade, estava em mãos dos franceses desde 1555. Eles eram liderados por um almirante bretão chamado Nicolau Durand de Villegagnon. E até hoje não sabemos ao certo quantos franceses estavam aqui, mais ou menos uns 800, segundo uma fonte antiga. E o Villegagnon tinha deixado o Rio de Janeiro em 1559. Os portugueses já tinham atacado a colônia francesa, que recebeu um pomposo nome de França Antártica, mas não tinha nada aqui, tinha uns acampamentos e a maioria dos franceses estava vivendo com os índios. Mendes Sá atacou em 1560 a Baía da Guanabara, mas não conseguiu fundar a cidade. Depois, em 1564, o sobrinho neto dele, Estácio de Sá, também tentou fazer a mesma coisa, sem sucesso. E, finalmente, em 1565, no dia 1º de março, um exército meio de Brancaleone, 300 europeus, 30 índios, 3 padres, para fundar a cidade do Rio de Janeiro, tendo de enfrentar 800 franceses e 20 mil índios adversários. Realmente, numa situação como essa, o português tinha que confiar muito no divino, O português sempre foi muito religioso, já desde priscas eras, a religião permeia toda a vida do povo lusitano, e ainda mais um povo de navegantes que tinha que abandonar tudo, tinha que abandonar a segurança, tinha que abandonar para se aventurar pelos mares, então eles só podiam confiar em Deus. E eles chegam aqui com essa esperança, de, com apoio do São Sebastião, conseguir a vitória contra um inimigo tão poderoso. E realmente, na madrugada do dia 1º de março, lá pelas 6 horas da manhã, eles adentraram a Baía de Guanabara em 9 barcos a remo. Era uma terça-feira chuvosa. O Estácio de Sá desembarca entre o Morro Cara de Cão e Pão de Açúcar. O ouvinte que não conhece, o Morro de Cara de Cão é onde está hoje a Fortaleza de São João e o Centro de Capacitação Física do Exército. O Pão de Açúcar, todo mundo sabe onde é que fica. Ali tinha uma nesguinha de areia e eles desembarcam ali. O Estácio é um dos primeiros a desembarcar. O Estácio pode parecer um comandante de 40, 50, nada, tinha 23 anos, 22, 23 anos.
E isso naquela época, século XVI, era meia-idade. Um homem vivia em média 40, 45 anos. E ele desembarca, ele faz um muro de madeira e areia, bota uma porta nesse muro, nomeia o primeiro funcionário público da cidade, Francisco Dias Pinto, que foi o porteiro, e coloca ele dentro da muralha, né? O porteiro tranca a porta por dentro, todo mundo fica do lado de fora, ele bate na porta 3 vezes, e aí o porteiro pergunta quem vem lá, e o Estácio responde, é Estácio de Sá, governador da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que pede para entrar. O patrocínio da cidade já ficou desde o início com São Sebastião, pois esse também era o nome do rei de Portugal, Dom Sebastião. Queria se marcar bem a cidade sob um padroeiro que também lembrava o rei português, haja vista que boa parte dos franceses que aqui estavam eram calvinistas ou protestantes. Tinha católico também, mas a maioria era calvinista e protestante. Então queria se marcar essa presença religiosa. Foi um embate que foi militar e também ideológico. E duraria 2 anos, né, até a vitória, a batalha, a última fortificação francesa, é onde hoje é o Morro da Glória, pertinho aqui da Rádio Catedral. Ali tinha um forte, o Forte Uruçu-Mirim. E em 18 de janeiro de 1567 chega um reforço da Bahia de 1.000 homens. E 2 dias depois, do dia de São Sebastião, eles atacam o forte. A batalha dura 8 horas e os portugueses saem vitoriosos. Porém, o Estácio de Sá é ferido mortalmente por uma flecha adversária. Eu costumo brincar dizendo que foi a primeira morte carioca. Ele morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro. Agora, é interessante que a religião sempre permeou os lusitanos. Inclusive, estava conosco, né, além do padre Manuel da Nóbrega, o padre José de Anchieta e o padre Gonçalo de Oliveira, todos os 3 jesuítas. E o Anchieta foi o nosso primeiro repórter. Ele é o primeiro, ele é o único que descreveu o episódio da fundação, como é que foi, e é muito interessante, que ele mandava cartas para o Vaticano, e essas cartas estão todas lá, elas já foram publicadas em português e tudo mais. E agora, pelas informações do padre Anchieta, tinham também, curiosamente, muitos devotos de Santa Luzia, porque eles eram navegantes, né, e eles precisavam, na época, ainda não existia a luneta, não existia binóculo, não existia nada disso, então eles tinham que confiar nos olhos. Então, Santa Luzia, Santa Siracusana, protetora dos olhos, né? Então, da visão, era muito importante para eles. E, curiosamente, pelo fato daqui ser Rio de Janeiro, também tinham muitos devotos de São Januário. São Januário. Mas, como era o Estácio que vinha com ordens superiores, né, de colocar como padroeiro São Sebastião, ele trouxe uma imagem, essa imagem muito carioca não sabe, ainda existe, ela está na Igreja dos Capuchinhos, na Rua Doc Lobo, onde, aliás, está um túmulo de Estácio de Sá, está o marco de fundação da cidade, vários santos da igreja do Morro do Castelo, da primeira igreja que nós tivemos, da sede de São Sebastião, santos, fragmentos de altares, porque, como a maioria sabe, o Morro do Castelo, né, onde a cidade foi transferida, depois foi arrasado entre 1920 e 1922, então praticamente não resta mais nada do morro. Muitas peças se perderam, mas alguma coisa ficou com os capuchinhos e está lá. E a imagem de São Sebastião, essa joia quinhentista, é uma delas. Está lá o nosso santo padroeiro. E professor, o senhor falou um pouquinho sobre esse combate, seria a Batalha das Canoas, isso que o senhor retrata? A Batalha das Canoas é um episódio ocorrido a 9 de julho de 1566. E é muito interessante porque mostra como a fé fala mais do que as armas. Um amigo do Estácio de Sá, chamado Antônio Francisco Velho, que era o mordomo da confraria de São Sebastião, ele foi no mato apanhar madeira para fazer a primeira capela de madeira, que seria no Morro Cara de Cão, que hoje onde está a Fortaleza de São João. Ele foi preso pelos índios tamoios. E o Estácio resolveu recuperar este senhor, porque era amigo pessoal dele, era uma figura importante, esse Antônio Francisco Velho, era um guerreiro importante. O Estácio armou 5 canoas com portugueses.
E chegando perto do Morro da Glória, ali, eles viram que caíram numa armadilha, que 180 canoas de índios adversários cercaram os portugueses. Então parece que os portugueses estavam condenados à destruição. Mas conta-se, né? Quem sou eu para desmentir? Diz que eles viram um rapaz com roupa metálica instigando os portugueses à luta. E pelas características seria o São Sebastião, né? Existe uma pintura no Palácio São Joaquim que mostra exatamente esse momento. E também existe uma pintura na cúpula da Câmara dos Vereadores, que também do Rio de Janeiro, que também mostra essa batalha, a Batalha das Canoas. E por incrível que pareça, 5 canoas de portugueses venceram 180 canoas de índios e conseguiram recuperar Antônio Francisco Velho vivo. Ainda bem, porque eu descendo dele em linha direta. Eu descendo do primeiro sequestrado da cidade do Rio de Janeiro. Se ele não tivesse sido salvo, seria outra pessoa que estaria aqui. Professor, falando um pouquinho, o senhor também, além de ser historiador, é também guia turístico, o senhor realiza um trabalho belíssimo no centro da cidade, nas igrejas históricas. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro, mesmo depois de 4 séculos aí, desde a chegada dos primeiros cristãos portugueses, ainda carrega as marcas da hegemonia cristã no mundo de então. E a formação urbana e a tipologia arquitetônica da cidade do Rio de Janeiro também é algo que a gente pode ressaltar aqui nesse programa. Com certeza, os portugueses que vinham para cá, eles abandonavam tudo. Abandonavam família, abandonavam o passado, eles recomeçavam. Eles chegavam aqui sozinhos, então eles só podiam confiar na religião. Então a fé era exacerbada. Quando você conseguia uma melhoria de vida, quando você conseguia alguma coisa, você mandava fazer uma capelinha ou entrava para uma das primitivas irmandades que então surgiram nos séculos XVI e XVII. A primeira ordem terceira que surgiu aqui foi a da penitência, ainda num remoto 1619. Depois a Ordem Terceira do Carmo, em 1648, os militares se agrupavam na Igreja da Santa Cruz, isso aqui era um posto militar por excelência. Os carpinteiros e construtores se filiavam à Irmandade de São José. E para você ter uma ideia de como foi importante a religião, em 1616 começou a construção do convento franciscano de Santo Antônio. E a construção desse convento, que pouca gente sabe, no século XVIII chegou a ter 13 cursos, o que o compararia a uma universidade. Ele foi um pedido dos cariocas, que se achavam desamparados pelo governo, para que os frades viessem para cá. E foi o 5º convento franciscano do Brasil, foi o nosso, Convento Franciscano de Santo Antônio. E a crendice na época, né, você tem a religião oficial, você tem a religião popular. Né? Então o povo acreditava que Santo Antônio servia para múltiplas coisas, desde encontrar objetos perdidos até santo casamenteiro. E a coisa mais difícil que existia numa cidade nascente era você encontrar uma parceira. Né? Então havia toda uma devoção a Santo Antônio nesse sentido, toda uma mítica que algumas pessoas ainda praticam, botar a imagem de cabeça para baixo, dentro d'água e tudo mais. Eu mesmo tenho lá em casa uma imagem de Santo Antônio do século XVIII com marcas de queimado. Eu pensei que era vela, mas não, você dá para ver nitidamente que são marcas circulares. Alguém puniu ali o Santo Antônio, acho que não conseguiu casar alguém, mas seja como for. E é interessante que o acesso ao convento de Santo Antônio se faz pela Rua São José. Então, o São José é o protetor das famílias. Então, havia toda uma lógica. No Santo Antônio, você rezava para obter a sua parceira e na igreja de São José, você rezava para ter a sua família. E é uma das raras igrejas, São José, voltada para trás, de costas para o mar, que era essa a função dos portugueses, né? Formar uma família e ocupar o território. Nós estamos apresentando o Igreja em Ação Especial, contando para você um pouco sobre a história da cidade do Rio e a sua relação com a igreja e seu padroeiro. A partir do próximo dia 7 de janeiro, a Arquidiocese promove mais uma edição da Trezena de São Sebastião. Quem está aqui conosco nos estúdios da Rádio Catedral, nessa grande aula, é o professor e historiador Milton Teixeira. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, o Igreja em Ação volta já já.
Estamos de volta com o Igreja em Ação Especial, nossa primeira edição de 2020. Um feliz e santo ano novo para você. No programa de hoje está aqui conosco nos estúdios da Rádio Catedral o professor e historiador Milton Teixeira. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a religião como forma de expressão cultural. Que avaliação o senhor faz com relação à cultura, né, essa expressão cultural que a religião trouxe para a cidade do Rio de Janeiro? Olha, é difícil até você imaginar a magnitude da importância das igrejas, das irmandades, dos conventos e mosteiros, numa cidade que não tinha escolas, que não tinha museus, que não tinha galerias de arte, que não tinha teatros, só vai ter teatro no final do século XVIII, que não tinham salas de música de câmara. Eram nas igrejas que você via a melhor da arte, o melhor da pintura, o melhor da talha, o melhor da imaginária, o melhor da música. Pouca gente sabe, mas a corte portuguesa é a segunda maior colecionadora de partituras do planeta Terra. Só até superada pelo Vaticano. Essa também não tem como bater, né? Mas o português sempre foi muito musical. E todas as igrejas aqui eram permeadas de música religiosa. Então era onde você podia ouvir uma boa música, era onde você podia ver a última novidade em matéria de arte sacra, de santos, de talha, de tudo. Não só do ponto de vista artístico e cultural, como também a igreja era um ponto de congregação das massas, era onde todo mundo se encontrava, numa sociedade onde havia muito pouca sociabilidade, as mulheres não saíam de casa, mesmo os homens só saíam algumas horas por causa do calor, que era terrível aqui. Era na igreja que todo mundo se encontrava, era na igreja que eram fechados os grandes negócios. Pouca gente sabe, a igreja era uma espécie de bolsa de valores também na época. Era na igreja que ocorriam as eleições para vereadores. No período colonial nós só votávamos para vereador, nas sacristias eram postas as urnas e as pessoas votavam, isso até o final do Império. Até o final do Império, tanto que a cidade era dividida administrativamente até o início do século XX em freguesias. Depois é que vão surgir os distritos e depois, hoje nós chamamos administrações regionais e etc. Eram as freguesias. Então você votava na igreja, era ali que você tinha o seu arquivo, era ali que era registrada a sua existência com a certidão de batismo. É interessante, ninguém sabe a data que as pessoas nasceram no período colonial. A data começava com a certidão de batismo. Você só existia para o mundo quando você era batizado. Então, e era ali que você fazia a sua comunhão, a sua crisma, o seu casamento, a sua extrema-unção, a sua confissão, que era o equivalente aos psicanalistas de hoje em dia. Então, a igreja era o centro de tudo, era na torre das igrejas que você sabia a hora oficial. Os sinos da igreja passavam 70 mensagens diferentes. Quando nascia menino, quando nascia menina, quando tinha casamento, quando tinha morte e tudo mais. Pelo dobro dos sinos é que você sabia de tudo. A igreja de São José tem 20 sinos, né? É o maior carrilhão do Rio de Janeiro. Você pode até fazer música sacra, música clássica com aqueles sinos. Então era pela igreja que avisava onde é que tinha incêndio, onde é que tinha ocorrido uma catástrofe, se a cidade estava sendo atacada, de que lado, se vinha de leste a oeste, norte, sul. Era o sino que dava o toque de recolher. Então a igreja era o centro de toda a vida no período colonial. E é interessante que você tem visitantes estrangeiros nos séculos 17 e 18, e eles dizem, né, que a cidade não tinha iluminação nenhuma, a única iluminação eram as procissões. E todo dia tinha procissão. Todo dia tinha procissão. E professor, seguindo agora, a gente se preparando para a grande festa de São Sebastião, a partir do dia 7, a trezena do padroeiro da cidade, dia 20, e dentro do contexto histórico, não é? A festa da cidade do Rio de Janeiro seria, primeiramente, se eu me corrija se eu estiver errado, no dia 20 de janeiro. Posteriormente foi passada para o dia 1º de março. Queria que o senhor explicasse um pouquinho também dessa movimentação em torno da festa da cidade do Rio de Janeiro e também da festa de São Sebastião, padroeiro. Bom, segundo a Chieta, não há dúvidas, a cidade foi fundada 1º de março. Porém, como eu acabei de dizer, a religião sempre falava mais alto. Então o dia do padroeiro passou a ser, durante séculos, o dia do aniversário da cidade.
apesar dela ter começado a existir fisicamente somente a 1º de março de 1565, já em 1568 se celebrava dia 20 de janeiro. Inclusive se fazia uma reprodução da Batalha de Uruçumirim na Baía da Guanabara. Você tinha pessoas vestidas de índios e de guerreiros. Isso durou anos assim. E quando se fez o 4º centenário da cidade, o governador Lacerda fez uma reprodução dessa batalha. Eu estava lá presente, eu ainda era uma criança, mas fiquei impressionado. Aliás, foi muito engraçado, porque eles usaram o modelo do índio americano, não do índio brasileiro. Então, com tomahawk, com tudo que tinha direito. Mas, então, o dia 20 de janeiro é o mais antigo feriado da cidade, celebrado desde 1568. Era o dia também importantíssimo que os vereadores tomavam posse. A cidade não tinha prefeito, não tinha quem administrava a cidade eram os vereadores. Eram 3 vereadores eleitos às vésperas do Natal e eles tomavam posse dia 20 de janeiro. O tempo da posse, a eleição era rápida, porque a cidade era pequena. A apuração também era bem rápida. Mas tinha que fazer a roupa, né? Tinha uma roupa que eles usavam, uma roupa da posse que era toda branca. Então era sempre dia 20 de janeiro. E até nos anos 50, 60, ainda se celebrava o aniversário da cidade dia 20 de janeiro. Tanto que ele é feriado, dia 1º de março não é. Não é. Só nos anos 60 que chegou-se a um consenso que a cidade efetivamente só começou a existir quando Estácio de Sá desembarca na terça-feira chuvosa de 1º de março de 1565. Mas o feriado religioso sobrepujou o feriado da guerra, né? Então eu creio que isso vai continuar ad referendum. E dia 20 de janeiro todo mundo pode ver a imagem de São Sebastião que Estácio de Sá trouxe com tanta dificuldade e com tanta batalha, né? Muitos morreram para que o Rio de Janeiro existisse. Essa cidade tem que ser defendida e essa guerra não terminou. Nós ainda lutamos pela posse da terra, né? Ainda estamos aqui lutando. Essa luta ainda continua. Então é dever de todo carioca defender a sua cidade, defender o seu bairro, o lugar onde vive, porque o Rio de Janeiro é muito importante. Foi uma terra conquistada com guerra, com batalha, não foi simplesmente uma chegada pacífica, e isso não pode ser esquecido. O senhor antecipou um pouquinho da minha próxima pergunta. Eu ia falar com o senhor justamente sobre os desafios, não é? Que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta nos tempos atuais e de que maneira o povo carioca, a população, aqueles que não são cariocas, mas partem para o Rio de Janeiro na expectativa de uma oportunidade de trabalho, de um crescimento de vida, de uma transformação, enfim, para sua família, social, econômica, acadêmica, os principais desafios no olhar do senhor e como não esquecer essa história que o senhor tem contado para nós no programa de hoje. Bom, olha, o Rio de Janeiro sempre foi um porto, desde o século XVI até hoje. Sempre foi um porto onde entrava tudo, todas as novidades. Quando isso aqui foi capital, então nem se fala, né? Desde 1763 até 21 de abril de 1960. E mesmo depois, continuou sendo o lugar onde entram as ideias, onde entram as novidades. Mais que São Paulo, né? As coisas acontecem aqui primeiro e tudo mais. E isso atraiu pessoas das mais diferentes etnias, ideias e raças, a busca de um futuro melhor. E o Rio de Janeiro sempre recebeu muito bem todo mundo. Agora, infelizmente, entrou também coisas ruins, entraram as facções criminosas, entraram armas, entraram drogas, de modo que essa guerra continua a existir. Não é mais com arco e flecha, mas nós temos que resistir. Desesperar jamais, como dizia a música do Ivan Lins. Aprendemos muito nesses anos, afinal de contas, não tem cabimento entregar as pontas no primeiro tempo. Nada de morrer na praia, nada de correr da raia. Então, essa é a nossa cidade. São Sebastião foi posto aqui com o objetivo de transformar essa terra num lugar melhor. São Sebastião foi um guerreiro que morreu pela sua fé sob Diocleciano. Um homem que amava a verdade, ele ia denunciar a roubalheira do imperador quando foi assassinado,
Então nós temos que ter essa força que ele deixou para nós, esse exemplo de resistência, não abdicou de sua fé. O imperador Diocleciano gostava dele, deu até uma oportunidade, não, você pode abjurar da sua fé e continua aqui comigo, mas não, ele preferiu insistir, foi condenado, foi ferido a flechas, não foi morto dessa vez, e quando ia denunciar tudo de errado que acontecia, aliás, estamos numa época muito parecida, né? Muito. Quando ia denunciar as roubalheiras, as maracutaias, as safadezas que ocorriam no Império Romano, perante o Senado, ele acabou assassinado. Então, nós devemos muito a esse cavalheiro que morreu aproximadamente com 38 anos. E detalhe, né? Outro colega dele teve fim muito parecido, São Jorge. Praticamente, que também é feriado. Sim. Aqui, São Jorge, 23 de abril, que era também da guarda pretoriana do imperador Diocleciano e acabou morto pelos mesmos motivos que São Sebastião. Ele nos deixou essa marca característica, né? As feridas de flecha, que mostra que ele perseverou até o fim, não foi esquecido. Hoje, quem vai a Roma, você tem lá a igreja onde ele repousa, você tem a catacumba dele. Eu estive na catacumba, como carioca, né? Não podia deixar de ver o local. Lá em casa tem uma meia dúzia de imagens antigas de São Sebastião, fora uma moderna, tem todas, desde ele antes de ser flechado até depois dele ser flechado. Gosto muito da figura dele, é uma fonte de inspiração. Pouca gente sabe, mas ele é padroeiro dos que praticam a arte da falcoaria. Não tem muito aqui no Rio de Janeiro. Protetor dos praticantes de tiro ao alvo. Protetor contra doenças infectocontagiosas, que está cheio desse verão, né? Como, por exemplo, Zika, chikungunya e etc. E coisa e tal. Ele está no lugar certo. Sim. Né? Então, temos que louvar o nosso padroeiro, que não chegou a conhecer o Rio de Janeiro, mas está perfeito para a nossa cidade. Professor, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, certamente os nossos ouvintes querem cada vez mais conhecer o senhor, estar mais próximo, participar das suas aulas, também dos tours históricos que o senhor realiza, gastronômicos, arquitetônicos pela cidade do Rio de Janeiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho agora que o senhor desenvolve aqui na nossa cidade e também os seus contatos para que os ouvintes possam participar quando o senhor abrir turmas, ou eu vi que o senhor dá aula numa universidade aqui no Rio de Janeiro, uma faculdade também. É um curso de pós-graduação promovido por um instituto, o Instituto Venturo. Nós vamos ter aulas em março, é o curso de pós-graduação em História da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir 2 turmas em março, uma terça-feira e outra sábado. A de terça-feira é à noite, a de sábado é de manhã. Então, abertas as inscrições. O telefone do Instituto Venturo, agora já em janeiro, é 2532-5569. Repetindo, 2532-5569. Quanto a passeios que eu realizo, dia 18 eu realizo um passeio por Copacabana Antiga, saindo da loja Biscuit Doces Salgados, esquina de Rodolfo Dantas com Carvalho de Mendonça, em Copacabana, e visito 10 prédios antigos de Copacabana. Vou mostrar as origens de Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana, uma santa que veio da Bolívia para cá, pouca gente conhece, para proteger os mineradores, os pescadores, e pouca gente sabe que existe a imagem original. Está na Igreja da Ressurreição, na Rua Francisco Otaviano. E dia 25, sábado, às 14 horas, eu faço um passeio pela Praça 15 de Novembro e arredores. Esse passeio sai da Escadaria da Alerj e visitamos a Igreja de São José, a Igreja do Carmo, Ordem Terceira, os monumentos da Praça 15, o Arco do Teles, Travessa do Comércio, terminando no Centro Cultural do Banco do Brasil. Todos esses 2 passeios são absolutamente gratuitos. Não tem que pagar nada. Portanto, dia 18, na Biscuit Doces e Salgados, esquina de Rodolfo Dantas com Carvalho de Mendonça, e dia 25, passeio pela Praça 15, esse às 14 horas, saindo da Escadaria da Alerj, Palácio Tiradentes, e terminando no CCBB. O curso de pós-graduação
não é gratuito, ele é pago. Isso aí eu sugiro que a pessoa peça informações pelo telefone 2532-5569, com o qual também pode obter informações sobre alguns passeios. E não sei se eu posso fazer isso aqui. Quem quiser mais informações, na minha coluna na Band, sexta-feira, às 10h45, onde eu também relato esses passeios. E a coluna chama-se Um Passeio pela História. E toda sexta-feira nós fazemos uma visita. Devo falar sobre São Sebastião, aí próximo do dia 20. Vou praticamente repetir o que já contei aqui, e eu conto também dos passeios que realizo. Eu quero agradecer demais a presença mais uma vez aqui do professor Milton Teixeira, ele que é historiador, guia turístico, radialista, carioca com orgulho, não é, professor? Com certeza. A gente nota-se quando o senhor fala do Rio de Janeiro, seus olhos brilham, e a gente fica muito feliz pela presença do senhor aqui conosco. Volte sempre aqui à Rádio Catedral, ficamos muito felizes com a sua presença e agradecemos por essa aula que o senhor trouxe para nós no dia de hoje, já nessa preparação para a festa de São Sebastião. Muito obrigado pela oportunidade, e a todos também agradecerem ter nos ouvido, e viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.